Olá, a nossa troca de experiência hoje vai ser com a professora Daniela, mestre especialista em língua portuguesa, graduada em pedagogia e pesquisadora do grupo de pesquisa Compreensão e Produção Escrita em Língua Portuguesa como Segunda Língua, Experiências, Desafios e Perspectiva no INES. Atualmente é professora do município de Estância de Atibaia, São Paulo. Daniela, seja muito bem-vinda a esse momento de troca de experiência. Oi, o meu nome é Daniela. O meu sinal é esse. Eu quero agradecer vocês. Bem, na nossa troca de experiência, a gente gostaria de compartilhar, suas experiências na questão da produção de material didático. E antes da gente começar a falar de material didático, eu gostaria que você contribuísse com a gente explicando qual a diferença entre materiais adaptados e materiais autênticos. Detalhe para a gente o que seria esse material autêntico de português como segunda língua e sua importância, por favor, Daniela. Então, o meu trabalho de produção de material didático é fruto do nosso grupo de pesquisa da professora coordenadora Osilene Cruz, do INES, como você apresentou o nome do grupo de pesquisa. E, através das aulas que eu obtive no curso de pós-graduação do INES, Língua Portuguesa como Leitura e Ensino da Leitura e da Escrita para o Aluno Surdo, eu pude me aprofundar um pouco mais nessa temática, né, sobre o material didático. E falamos que o material didático ele é autêntico quando ele é produzido especialmente para o aluno daquela turma ou daquela escola, daquele determinado momento, porque o material autêntico é muito difícil de encontrar nos materiais disponíveis pelo Plano Nacional do Livro Didático, através do MEC, que é distribuído. Porque os livros didáticos, eles não são feitos para os alunos surdos. Então, eles são feitos para ouvintes. Então, a gente já percebe, através dos enunciados, que ele é para o aluno ouvinte. E muitas das vezes até tem atividades no qual tem música. Então, não é feito para o aluno surdo. Então, tendo essa necessidade, né, essa carência, essa escassez de material didático, então é nada mais necessário e urgente a gente produzir os materiais didáticos para os surdos. Quando a gente produz um material didático para o surdo, tendo em vista aquela realidade, aquele contexto que você encontra, aí sim é considerado um material autêntico. Então, é algo que o professor ele vai produzir, porque quando o professor ele produz um material didático, ele domina todo o processo de ensino-aprendizagem. É diferente de ter em mãos um material didático, um livro pronto, e daí você aplicar esse livro, né? E o material autêntico, ele busca aguçar no aluno a criatividade, a autonomia, e não só do aluno, como do próprio professor, porque isso faz parte do fazer docente. O professor, ele fica muito engessado quando ele pega já o material pronto. Então, a proposta da unidade didática, principalmente no material final da pós-graduação que se tornou e-book, foi exatamente mostrar para as pessoas, como se fosse, não é uma receita, mas assim que é possível fazer material autêntico. E esse material, ele é elaborado com algumas perspectivas que a gente acredita que na autora Ramos, que existem algumas etapas para produzir esse material. Então, assim, primeiramente, eu acredito na questão social do tema que você vai desenvolver. Então, assim, que alunos que você deseja formar? Então, a partir dessa pergunta,
você vai traçando seu planejamento para desenvolver o seu material didático. E normalmente essa temática, né, que tem uma função, e no caso, algo que, se for relacionar à língua portuguesa, a gente pensa um pouco na função do gênero daquilo que você quer que o aluno se aproprie. No caso da unidade que eu elaborei, ela tem relação com reportagens e com manchetes. E dentro dessa perspectiva, a elaboração ela tem que entrar no repertório também do aluno. Então, a gente inicia com uma abordagem de roda de conversas, no qual você vai perceber aquilo que o aluno sabe sobre aquele tema. Então, uma abordagem inicial, no qual você faz essa conversa com ele. Depois você leva o aluno a entender um pouco mais os conceitos, para se aprofundar um pouco na teoria. No caso dos gêneros, né, você pode até comparar um gênero com o outro para ele se apropriar mais. E a última etapa, que é a fase final, é no qual ele vai se apropriar em si do gênero através de alguma produção. E esse material ele é realizado destinado para o aluno surdo, no qual é muito importante você respeitar a língua de sinais como a primeira língua dele, e a partir daí você vai ensinar a língua portuguesa escrita, porque primeiramente ele precisa da Libras, né, depois para entender a outra língua, e são utilizados muitos recursos, no qual ele vai ter uma compreensão um pouco maior, que a gente inicia com muitas imagens, a gente acredita na imagética, por conta do visual, que o surdo ele é muito visual, e então, não só para alunos surdos, mas os alunos ouvintes, esse material ele é muito bom, porque a gente vê muito material também para ouvinte que é só escrito, não tem imagens, não há um contexto. Então, a gente acredita muito nas imagens. Então, a gente tem assim um cuidado na hora de selecionar as imagens também, para ser uma imagem de domínio público, uma imagem que tem uma boa resolução, porque isso tudo, né, toda essa concepção, ela precisa ser... a gente precisa de ter uma preocupação em relação a isso, às imagens. O ideal é que o professor ele possa produzir essas imagens, né? Ir na rua, tirar fotografia, e ele mesmo ser o autor também do trabalho, né? Que isso dá muito mais significado quando você está dando aula para o aluno, que é algo que você fez, né? Que o professor produziu para aquela turma, isso é muito mais significativo. E além das imagens, a gente utiliza vídeos em Libras, e de preferência, o ideal é usar da TV Ines e que haja um protagonismo surdo, muitos repórteres surdos, entrevistadores surdos. Então, levar o aluno também a se identificar, né, com os pares, em que haja a valorização do surdo. E esse material, ele também é pensado de forma a flexibilizar, ele pode ser flexibilizado, porque, como eu falei, não é algo assim pronto para o professor aplicar, mas assim é uma sugestão de como se fosse uma sequência didática, né, para ele aplicar para o aluno. E os vídeos, eles são muito importantes, são muito significativos. E como eu ensino da língua portuguesa, então precisa ter os textos, mas os textos em si, se não for contextualizado, também não vai servir. Então, há uma sequência bem gradual na questão textual, e o texto ele precisa ser interpretado na Libras, que é a língua de conforto para o surdo, da primeira língua. Então, a interpretação, tá, do texto, para que ele vai se apropriando do conceito. E dentro também porque a temática que eu escolhi foi a questão ambiental, né? Por conta de todos os problemas que a gente está vivendo na questão ambiental. Então, eu coloquei o tema lixo e tudo que, de forma individual ou coletiva, nós podemos fazer para amenizar esses impactos na questão do lixo. E acredito que é muito importante a gente trabalhar na interdisciplinaridade, porque não adianta a gente trabalhar a língua portuguesa solta,
vamos trabalhar manchetes ou vamos trabalhar algo gramatical como verbo, mas que não tenha sentido, que não tenha uma outra função social, né? Então, é importante, quando elaborar um material didático, né, um material autêntico, que haja, sim, um cunho social, algo que ele não aprenda exatamente a gramática em si, mas sim que haja também um outro assunto que ele possa se apropriar e também conhecer sobre aquilo. Daniela, assim, a sua contribuição foi muito rica para a gente, né? Que aí na sua fala a gente percebeu a questão da diversidade, de se trabalhar o português como L2 na sala de aula, a importância também das imagens, né, no português como L2, a questão da importância da escolha do texto, todo aspecto social, que tem que ser algo que faça parte da realidade do aluno, porque assim vai motivar com que o aluno surdo aprenda a ler, o estimule, né, a cada dia mais aprender um pouquinho mais de português. Assim, gostei muito da sua explicação de como você produziu a sua sequência didática também. Daniela, foi um prazer ter você aqui. Infelizmente, nosso tempo é curtinho, que é só um bate-papo, uma troca de ideias, tá? Mas muito obrigada pela sua participação, tá bom?